Secretaria de Estado da Cultura apresenta Picada Café, educando pelos caminhos do patrimônio cultural. Financiamento Procultura RS, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Olá a todos, é um prazer eu poder falar com vocês, mesmo que seja, enfim, através dessa forma virtual. Eu sou a Josiane Malman, acredito que muitos de vocês já me conheçam, mas para aqueles que não me conhecem, eu sou aqui de Picada Café, a minha família é da Joaneta. Realizei meu ensino fundamental na Escola Santa Joana e após isso, então, estudei no Instituto Ivoti, fazendo o curso normal, né? Me formei professora inicialmente lá. Depois fiz a licenciatura em História na Unicinos e, posteriormente, uma especialização na área de Patrimônio Cultural na UBRA. Hoje, então, nós vamos estar conversando sobre essa possibilidade, né, que são os inventários participativos dentro da educação patrimonial. Então, acredito que vai ser algo que vai agregar, né, nesse trabalho que muitos professores já vêm desenvolvendo aqui no município de Picada Café. Para que vocês possam entender, né, de o porquê eu estar aqui fazendo essa fala para vocês, o meu primeiro contato, então, com a questão do inventário em si, né, foi lá na cidade de Novo Hamburgo, onde eu conheci melhor a Ângela Sperbe. Nós já nos conhecíamos em função dos trabalhos, né, que eram realizados aqui na Picada Café. Então surgiu essa oportunidade dentro do momento em que eu estava fazendo a graduação lá na Unicinos, de realizar então esse estágio lá na cidade de Novo Hamburgo, dentro de um aspecto mais técnico, então dentro dos inventários, que é uma metodologia também que o IFAM utiliza, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então nós realizamos esse inventário dos bens culturais lá do bairro de Hamburgo Velho e também de outros, mas principalmente de Hamburgo Velho. Então, eu me recordo até hoje que quando eu fui conhecer aquele lugar, a Ângela caminhou comigo pelas ruas lá de Hamburgo Velho e foi me apresentando um pouco da história daquelas edificações e daquele lugar, e de toda a trajetória de preservação que eles já haviam tido naquele lugar. Então, para mim foi muito importante ter esse primeiro contato dessa forma, né? Porque eu me senti muito acolhida num ambiente que ainda, de certa forma, era desconhecido para mim. E dentro desse trabalho também tem outros dois aspectos que eu considero fundamentais dentro, né, dessa proposta de inventários, que é que eu tinha um caderninho, né, foi o primeiro bloquinho de anotações. Então, todas as impressões, os conhecimentos e aprendizados que eu fui tendo ao longo dessa trajetória, né, nesse trabalho de inventários, eu ia anotando lá. Então, depois, para que a gente fizesse, né, a parte escrita sobre a história daquelas edificações, essas anotações foram fundamentais, porque elas foram apontando os caminhos de como a gente ia construir esse texto, né? Então, esse aspecto de ter um diário de bordo, né, um diário de campo, ele é muito interessante quando a gente fala de inventários. E outro aspecto fundamental, que é a história oral, né, que é uma ferramenta muito importante, né, dentro da questão dos inventários. E
ali eu pude aprender, né, de o quanto é importante a gente passar confiança, né, para a pessoa que a gente está entrevistando, o quanto ela tem que se sentir segura durante essa fala, o quanto tu tem que estar aberto a ouvir, principalmente ela, porque ela vai trazer elementos de diferentes aspectos da vida dela, né? Questões que a memória dela selecionou, que ela quis manter vivo, e também, quando a gente fala de memória, a gente fala de esquecimento. Então, vão ter muitos aspectos que a pessoa quis, né, não contar, né, porque a gente vê que são questões sensíveis, às vezes, dentro da vida dela. Então, é um campo, assim, de trabalho muito interessante, a história oral. Então, é bem significativo a gente poder realizar, né, essa prática de entrevistas, porque aos poucos a gente vai dominando e conhecendo um pouco melhor isso, e também acaba dando, né, o devido valor para esses relatos que vão surgindo. Bom, depois disso, então, quando eu me formei, o meu trabalho de conclusão de curso, ele foi sobre a Joaneta, né? Então, para mim era muito importante falar da história desse lugar que eu cresci, né? Que, enfim, convivi durante toda a minha infância e adolescência, né? Então, eu sempre digo, né, que a questão de a gente ter essas referências, tanto sociais, né, que eu tive no espaço da escola, já com atividades que foram realizadas lá no início da trajetória de educação patrimonial, né, aqui de Picada Café, que foram aquelas publicações, né, do Recontando Antigas Histórias. Então, eu já participei daquele momento e sempre foi importante, assim, para mim, né, perceber que as pessoas que estavam no meu convívio, né, e o que foi definindo muito da personalidade, das coisas que hoje eu considero importante, que foram me mostradas naquele momento, né, então, preservar fotos antigas, preservar objetos, tinha familiares que moravam em edificações, né, então eu morava muito próximo ali da igreja, então, de todo esse espaço social e econômico que foi constituindo a Joaneta, né? Então, tudo isso também colaborou e contribuiu para que eu decidisse que muito do que eu gostaria de trabalhar, né, e desenvolver ao longo da minha vida está relacionado ao patrimônio cultural por essas referências que eu tive. Então, a gente percebe o quanto, né, esse papel social que muitas vezes que a gente sabe que a escola tem, né, e que a nossa família tem também na nossa vida, elas colaboram para isso. Então, o meu TCC, né, como eu disse, foi sobre a Joaneta, então eu selecionei algumas edificações que eu achava, que eu acredito, enfim, e que a história nos mostra que estão dentro desse contexto, desse núcleo, né, ali central da Joaneta. Então, claro, foi uma pesquisa de inventário mais particular minha, né? O envolvimento social que teve foi através das entrevistas das pessoas que me contaram, né, um pouco da história dessas edificações onde elas residiam, que elas tinham alguma relação. Então, mas foi um exercício muito interessante também. E após isso, eu também desenvolvi, depois de formada, né, oficinas de educação patrimonial em projetos que visavam, então, a preservação, né, de um bem cultural. Então, essas experiências com turmas de alunos também são muito interessantes, mesmo sendo em curto espaço de tempo, né, mas elas mostram o quanto a gente, às vezes,
em pequenas ações e atitudes, a gente vai plantando essa sementinha né, da importância de nós preservarmos esse patrimônio cultural e também ele estar registrado de alguma forma, e isso vai colaborar, enfim, para isso. Então, quando a gente fala da metodologia de inventários participativos, né, a gente vai falar de uma ação que ela vai envolver a comunidade para que ela possa ter essa aproximação maior com o patrimônio cultural. Então, muitas vezes a gente percebe, né, e nós vemos aqui, né, vou sempre estar usando o nosso exemplo aqui da Picada Café, que as pessoas já reconhecem muito, né, desse patrimônio cultural, mas quando a gente vai estar realizando essa proposta, ela vai colaborar para vários aspectos, né? Então, ela vai colaborar para uma ferramenta que a gente vai estar utilizando muito da pesquisa, né? Onde nós vamos estar coletando informações, a gente vai organizar isso tudo e a gente vai passar a conhecer melhor esse patrimônio. Só que para isso é necessário que a gente esteja voltado, né, com o nosso olhar a esses espaços, né, onde esses agentes que vão estar envolvidos vão colaborar, então, também para essa preservação e para esse bem, né, que está ali. Então, nesse processo, a gente vai buscar identificar essas referências culturais, que, como nós vamos ver posteriormente, né, são alguns itens que nós podemos trabalhar dentro dessa metodologia. E todas essas referências vão formar, então, o nosso patrimônio local, né? Então, nesse processo de realizar os inventários, nós vamos estar reconhecendo e valorizando muito o saber local, o que as pessoas já sabem, né? Esses conhecimentos prévios que nós temos. E, como eu disse, né, ele vai ser uma ferramenta que a gente vai usar para trabalhar a educação patrimonial. E a gente vai perceber que vai ter um maior protagonismo dessa comunidade, né, dentro desse processo. Então, quando a gente vai identificar e selecionar essas referências culturais, a gente vai ter um processo que vai ser de diálogo entre diferentes pessoas, às vezes até nós vamos envolver instituições e a própria comunidade em si, né? Então, o que a gente pode entender de tudo isso, que são essas palavras que eu destaquei? Nós vamos ter uma participação social, né? Então, a gente vai identificar que são diferentes agentes que vão estar envolvidos. Então, não vai ser somente um ou outro, mas quanto mais pessoas a gente puder englobar nesse processo, vai ser melhor. A gente vai conhecer mais, né? E nós vamos estar praticando o nosso exercício da cidadania. Então, a gente ter esse entendimento de que eu, Josiane, como cidadã de Picada Café, eu posso colaborar para a preservação desse patrimônio, né? Que dentro da sociedade eu posso, né, colaborar, de que forma eu posso fazer isso dentro daquilo que eu desenvolvo, né? Então, por exemplo, eu sou professora, né? No momento estou atuando lá em Nova Petrópolis, mas dentro da minha realidade, né, como moradora aqui da cidade, no que eu vou poder colaborar. Então, eu poder praticar esse exercício de cidadania, né? Outro aspecto fundamental que eu percebo nessa metodologia de inventários é a produção de estudos. Então, nesse processo que vocês vão estar envolvidos ali com a turma de vocês, ou daqui a pouco até envolver outras turmas, né, fazer um processo interdisciplinar, o quanto esses alunos vão estar produzindo conhecimento e que eles percebam isso,
né, que todas essas informações e coletas de dados e tudo aquilo que eles conseguiram construir nesse processo de inventariar aquele bem, vai colaborar para que a gente possa conhecer mais da história de Picada Café, para que as pessoas possam reconhecer a importância delas dentro desse saber local. Então, ele vai ser um recurso muito importante para que a gente possa compreender, né, esses aspectos históricos, né, e culturais dentro dessas referências. E aí a gente traz, né, dentro desse aspecto até de um exercício de cidadania, o que a Constituição Federal nos traz. Então, ela fala que o poder público, com a colaboração da comunidade, vai promover e proteger esse patrimônio cultural brasileiro, né? E a gente vai poder usar diferentes aspectos, que pode ser os inventários, algum outro tipo de registro, né? Vigilância, tombamento e desapropriação. E outras formas de acautelamento e de preservação também. Então, inicialmente, né, quando a gente falava de patrimônio, se tinha esse entendimento de que quem era responsável por essa preservação era o poder público, até porque a nossa história também ela era entendida de uma forma diferente, né? E aos poucos foi se mostrando que essa história não precisa ser somente de aspectos ligados, né, a situações que só vão falar de patrimônios que falam do Estado, né, ou de pessoas importantes dentro desse Estado, mas sim de que todas as pessoas, sim, são responsáveis pela construção dessa história local e que elas são importantes, mesmo que elas só vão desempenhar um ofício, né, ou elas estejam dentro dessa sociedade desenvolvendo, né, outras situações. Então, a gente fala, né, dentro da história, essa história é vista de baixo, então, de que todas essas pessoas envolvidas, elas sim têm importância. Então, esse aspecto, ele foi mudando ao longo do tempo, né, então ele nos mostra que são mecanismos que vão começar a escutar e a observar, a acolher também, e integrar todas essas singularidades, né? Essas identidades, essas diversidades culturais, isso tudo vai começar a se perceber que isso também é importante. E a gente também ter esse entendimento de que a educação patrimonial, né, e essa proposta dos inventários, ela não vai ser só uma metodologia para conscientizar as pessoas, mas sim para envolver elas, né, para mostrar para elas o quanto elas têm importância dentro desse processo. Então, como eu mencionei anteriormente, né, ela vai ser uma possibilidade de um campo de atuação que ele pode ser interdisciplinar. Então, eu não preciso só envolver a história, né, mas eu posso, então, envolver outros campos, né, de conhecimentos, de experiências que vão ser importantes nesse aspecto. Então, eu posso envolver o meu conhecimento de ciências, o meu conhecimento de matemática e de geografia também, que é fundamental, né, dentro desse processo de inventário. Então, há essa possibilidade de serem projetos, né, de forma interdisciplinar. E ver, né, que o patrimônio, então, ele vai ser um recurso de reconhecimento, né, dessas referências culturais. E a gente vê também, nesse sentido, de que é uma ferramenta, né, uma possibilidade para que sejam mais efetivas as políticas de preservação. Então, nós percebemos que em muitos projetos, né, nos últimos anos que envolvem, por exemplo, o restauro de um bem cultural, há várias ações concomitantes que envolvem
essa participação da sociedade, da comunidade nesse processo de restauro. Então, vão ser feitas rodas de memórias, vão ser feitas ações com as turmas, né, de uma escola que fica próxima lá daquele bem cultural. Então, se mostra, né, de que não é somente aqueles profissionais lá da arquitetura e da história que estão pesquisando e desenvolvendo esse restauro que são fundamentais, mas, enfim, toda a comunidade que está no entorno e em volta desse bem, que também, né, vai participar desse aspecto, então. Aí eu fiz um esqueminha para que a gente possa entender um pouco sobre isso, né, quando a gente está falando de patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural, ele pode ser material ou imaterial, né, dentro desse entendimento de referências culturais que nós temos. O material nada mais é aquilo que é concreto, né, as edificações. Então, tudo aquilo que nós somos produzindo, né, ao longo da nossa trajetória naquele espaço e que permanecem dessa forma edificada, então. E, ou através de objetos também, questões concretas, né, esse é o entendimento. Ou imaterial, então, são todos aqueles saberes, aqueles conhecimentos, aquelas formas que a gente foi se expressando, né, ao longo desse processo de constituição, então, da nossa sociedade. Né? E aí a gente percebe que muitas coisas, elas vão se modificando ao longo do tempo, né? E tudo aquilo que a gente produziu em determinado tempo, talvez hoje não seja mais como é. Mas a gente tem que entender de que, por exemplo, aquilo que os nossos avós, né, tinham o costume de fazer, seja importante a gente rememorar isso, né? Eu não vou dizer resgatar, porque a gente não consegue resgatar o que já passou, né? Nós temos que entender dessa forma. Mas a importância da gente rememorar, né? Toda essa produção que eles tiveram enquanto eles viviam e, de alguma forma, a gente poder mostrar para a sociedade que existe hoje, né, como isso era feito e a importância disso para nós sermos hoje quem somos. Então, essa questão do patrimônio material eu vejo também que é algo muito fundamental da gente entender e preservar de alguma forma, através de registros ou de, como eu disse anteriormente, né, valorizar, para que a gente entenda muito de o porquê determinadas coisas são hoje como são, é porque eles fizeram isso daquela forma naquele momento. E aí, dentro desse processo, nós temos esses dois eixos fundamentais, que é o Estado e a sociedade civil. Então, o Estado também tem o papel dele, né, de preservação, então ele precisa criar esses mecanismos e ferramentas e essas oportunidades, mas a sociedade civil também, como detentora desse patrimônio, ela também tem a sua parcela, né, de colaboração. E aí nós vemos que a educação patrimonial, ela é fundamental, né, então como ela é uma possibilidade de ação, né, que vai envolver esses diferentes agentes sociais, ela certamente vai colaborar muito, né, para que a gente preserve esse patrimônio cultural. E aí nós vamos perceber que a partir do momento que a gente vai identificar esse patrimônio, a gente vai se apropriar dele, vai, né, conhecer ele melhor. A gente vai estar colaborando muito para que exista a proteção e a valorização dele. E aí a gente volta para o patrimônio cultural. Então, se esse patrimônio vai resistindo, né, ao longo dos tempos, ele vai se constituindo lá naquela sociedade e contribuindo para esse desenvolvimento local, né,
isso vai ser muito importante para a nossa cidade de Picada Café, porque a gente só vai valorizar, vai se reconhecer enquanto cidadão desse lugar, né? É porque a gente vai ter essas referências, né? Desse patrimônio que está ali e ele nos representa, ele nos mostra quem nós somos, qual é a nossa história, certo? Então, acredito que esse esquema ele é muito interessante assim para a gente entender a importância do patrimônio cultural. E aí eu trago uma referência, né, que para a nossa cidade aqui de Picada Café é muito importante, né, que é o Devarine. Até tenho o livro dele aqui. Ele veio fazer uma palestra, né, dentre as outras visitas que ele veio fazer aqui em Picada Café. E eu adquiri o livro naquele momento. E ele fala muito isso da questão do desenvolvimento local, de o quanto o patrimônio ele é fundamental nesse sentido para que a gente possa colaborar para que a nossa cidade se desenvolva de uma forma harmoniosa, né? Então, dentro da temática que a gente está falando do inventário, né, ele fala que esse inventário, ao mesmo tempo, ele é um objetivo e um meio, né, e que a gente vai chegar a um produto, né, usando meios de coleta, de registro e de difusão. Mas, principalmente, ele fala como uma pedagogia, né, que visa fazer nascer no território a imagem complexa e viva de um patrimônio comum, de múltiplos componentes e facetas, que se tornará o humus do desenvolvimento futuro e que será igualmente compartilhado por todos. Então, eu destaco dentro do que ele nos fala, dessa importância que ele, né, nos traz de que o patrimônio ele é muito importante para que haja esse desenvolvimento de futuro, né? E fala muito da questão de comunidade, de comum. Então, é algo que esteja envolvendo a todos. E aí eles nos destaca, né, essa situação de que essa participação da comunidade ela seja voluntária e livre, né, que ela seja transparente, que não seja algo que vai ser imposto, mas que esse processo, quando a gente vai estar fazendo esse processo de inventariar, que ele seja convincente para nós, que a gente se sinta parte disso, né? E que haja muito também o respeito pelas pessoas, pela propriedade privada, porque a gente sabe que muitas vezes a gente vai estar no espaço que é particular de alguém, né? A casa que essa pessoa reside talvez há muitos anos. Então, a gente precisa fazer isso de uma forma muito respeitosa, né, com essas pessoas. Observando também os aspectos da trajetória dessa pessoa neste bem, né? Então, isso me lembra muito quando eu fiz o meu trabalho de conclusão sobre a Joaneta, quando eu entrevistei pessoas que já residiam nessa edificação há muito tempo, ou que a família dela já, ao longo das gerações, teve ligação com essa edificação. Então, eu percebia que muitos aspectos continuavam originais, né, desde a construção daquela casa, é porque a pessoa teve uma trajetória que para ela foi muito importante naquela edificação. Então, ela estava preservando porque ela se identificava com aquele local. E quando era uma edificação que, por exemplo, tinha um comércio, né, que a pessoa só estava alugando aquele bem por algum fim, ou porque ela estava alugando por moradia mesmo, mas ela não tinha nada a ver com a história daquela casa, já muitos aspectos que eram originais daquela edificação já não existiam mais. Então, ela adaptou, né, para situações daquele momento reais e que era uma necessidade para ela, mas era diferente, né? Era como se aquela edificação não tinha
todas aquelas características que realmente demonstravam a história da trajetória daquela casa. Então, é um aspecto bem interessante para a gente pensar também. E aí o Devarrini também nos diz que esse processo de inventário ele vai resultar numa acumulação de dados. Então, nós vamos ter diferentes informações, nós vamos ter documentos, fotos, informações orais. A gente vai passar a saber mais, mas ao mesmo tempo a gente também vai ter esse entendimento de que a pesquisa parece que ela nunca vai ter um fim, né? A gente vai ter aquela situação de que quanto mais eu sei que nada sei, né? Como, enfim, tem a frase daquele pensador. Então, esse processo de pesquisa ele é muito interessante porque a gente vai se alimentando, né, de conhecimento e vai buscando querer saber mais e vai vendo outras possibilidades. Então, a gente vai tendo muita informação, né? Mas nós também temos que pensar que é importante esse produto final, né? Essa sistematização dessas informações, e que elas sim precisam estar disponíveis a todos, né? Esse conhecimento precisa ser devolvido para a comunidade de alguma forma. Então, isso vai ser também fundamental para as pessoas perceberem a importância que elas têm, né, dentro desse contexto. Bom, então quando a gente vai falar de referências culturais, né, dentro dessa metodologia, então, que a gente está trabalhando aqui, do inventário participativo, do manual de aplicação do IFAM, né, ela vai, então, subdividir essas referências culturais. Então, nós vamos começar pelos lugares, né? Vocês vão ver que eu vou trazer exemplos aqui da Picada Café. Penso que a gente precisa falar da nossa realidade para a gente entendê-la melhor. Eu trouxe essas imagens lá da Casa de Cultura, né, que fica lá na Joaneta. Então, quando nós vamos falar de lugares, né, nós podemos falar tanto de edificações, nós podemos falar de uma praça, ou de um outro espaço que tenha uma referência para essa comunidade. E quando a gente vai falar de lugares, a gente também vai entender que esses lugares, eles não vão ser os mesmos, né, ao longo dos anos, eles vão ter diferentes usos. A gente vai entender muito, podemos entender muito da história da Joaneta só a partir dessa edificação, né, o quanto de conhecimento que a gente tem. Então, por exemplo, né, na primeira imagem, a foto antiga, então, é do momento em que a família do subprefeito, né, residia lá. Então, essa foto é do acervo do seu Elias Stumpf, né, que ele nos repassou quando nós estávamos pesquisando um pouco mais sobre a casa para esse processo de restauro dela. Se vocês forem observar, ela tem não é somente a edificação que hoje está, né? Então, ela tinha um aumento para o lado. Então, tudo isso é interessante para a gente entender todas as modificações que ela foi passando ao longo dos anos. E a segunda imagem dela, ainda não restaurada, né? É muito da imagem que eu tenho dessa edificação, porque desde criança, né, era uma casa que estava nesse aspecto que a gente vê, eu diria, abandonada, né? Claro, ali já era o processo que eles estavam fazendo a pracinha no entorno, já para a comunidade ir se apropriando, né, desse espaço cada vez mais como um espaço social, né, de encontro, e posteriormente, então, feito o restauro dela, né. E a terceira e última imagem que eu coloco é já de uma ação, então, que foi realizada lá e que vem sendo realizada desde da conclusão da obra, né. Então, a Casa de Cultura passou a ser novamente um espaço de encontro dessa comunidade.
e também dos alunos, principalmente ali da Escola Santa Joana, que também desenvolvem ações ali. Então, para que a gente possa entender, os lugares são isso, podem ser edificações ou pode ser um espaço de sociabilidade, e que sempre a gente tem que ter essa ideia de que várias pessoas estão envolvidas e se reconhecem, né? Então, por exemplo, quando nós estávamos pesquisando sobre a casa, uma senhora nos relatou do momento em que o espaço era utilizado como uma escola comunitária. Então, imagina todas as memórias que ela tem dessa casa, daquele momento em que ela estudava, né? E tudo que ela pôde acompanhar até a edificação hoje estar como está, né? Então, isso é bem importante. Os objetos, então, vão ser objetos, né, que nós vamos poder encontrar tanto em, por exemplo, né, lá no Parque Histórico nós temos uma infinidade de objetos que fizeram parte da família Kuhn, né, e estão lá agora expostos, né, para contar a história daquele lugar. Mas nós também podemos ter muitos desses objetos que são antigos e que já tiveram uma função, né, antigamente, mas que hoje eles vão ser só objetos decorativos, né? Por exemplo, essa máquina de costura e esse bule não são mais usados com a finalidade que eles tinham, mas hoje eles estão como uma decoração para lembrar, né, sobre um tempo, né, que as pessoas que fazem parte da minha família utilizavam. Então, já as latas que estão ali embaixo, elas eram também utilizadas antigamente, mas ainda hoje a gente coloca mantimentos dentro para armazenar, né, esses alimentos ali. Então, os objetos, eles, como eu disse, podem ter diferentes funções. Eles ainda podem desempenhar a função que eles tinham em determinado tempo, mas eles também podem ter novos usos, agora que não são mais utilizados para aquela função inicial. As celebrações, né? Eu achei bem interessante trazer, certamente vocês já devem ter participado da celebração da bênção dos carros, né? Nessa festa tradicional que é realizada aqui na comunidade da Perpétuo Socorro. Então, comemorando, né, o dia do colono e do motorista. Com certeza, se nós falarmos dessa celebração aqui em Picada Café, nós vamos ter diferentes histórias e memórias das pessoas. Então, com certeza, muitas têm a tradição de participar dessa celebração já desde o início. Outras só assistem o desfile dos carros, né? Não vão lá naquele momento da festa. Outros estão de passagem pela cidade e entram para participar do almoço que tem. Enfim, são inúmeras possibilidades, né? E a questão das celebrações, elas também, elas trazem muito de ritos, né? Rituais que a nossa comunidade tem, então ela vai falar muito da nossa devoção, da Igreja Católica. Então, são diferentes elementos que a gente pode estudar através do entendimento de uma referência cultural que é a celebração. E como eu falei anteriormente nas outras duas, né, dos lugares e dos objetos, a gente consegue entender muito da comunidade através dessa celebração, o quanto isso, como foi essa trajetória, o quanto se desenvolveu, né, esse processo dessa celebração lá desde o início, quando era feito, até hoje. O que mudou na nossa sociedade, o que não é feito mais, o que era feito naquela época, né? E também é interessante que, como eu disse no início, né, a minha família é da Joaneta, então todas as celebrações que
basicamente eu participei muito foram lá, na igreja lá da Santa Joana Francisca de Chantal. Então, quando eu passei a morar aqui no centro, perto da Igreja Perpétuo Socorro, eu fiquei sabendo desse costume que quando tem essa festa, eles já vão preparando as cucas e os pães que são servidos no almoço já na sexta-feira. Então, muitas pessoas na sexta-feira de noite já vão lá e adquirem essa cuca, né? Porque eles já aproveitam a fornada e fazem a mais, e as pessoas vão lá e já compram, né? E já saboreiam essa receita, né, que é tão conhecida aqui na nossa comunidade. Então, era um aspecto dessa celebração, um costume que muitas pessoas já aqui da Picada estavam habituadas, mas que eu não conhecia porque não convivia tão de perto com essa celebração. Então, é um aspecto bem interessante também. Dos saberes, então. Eu trouxe essa receita porque essa torta de coco, ela é muito... talvez muitos que estão assistindo vão saber e também a sua família faz, porque já há algum tempo que eu descobri que a minha avó, né, o sobrenome dela era Schmidt, com DT, então tem várias famílias Schmidt aqui da cidade de Picada Café que fazem essa receita de coco. Mas na minha família ela é feita dessa forma, né, com esses ingredientes. E em outras famílias ela usa os mesmos ingredientes e faz de diferentes formas. Então, enfim, isso é um saber, né? A minha avó fazia essa receita, a minha avó paterna, né? Não, o meu pai não aprendeu, mas na verdade a minha mãe aprendeu. E até hoje ela faz. E eu tenho que aprender a fazer também para continuar com esse saber dentro da minha família. E, então é muito interessante que é algo que foi adquirido, né, e foi passando de geração em geração. E é algo assim que também a minha mãe teve que, quando ela passou a fazer, ela teve que adaptar algumas formas de fazer, porque a minha avó fazia daquele jeito, né? Mas daqui a pouco as ferramentas que a minha avó tinha hoje, a minha mãe não tem. Então, mas certamente quando essa torta é saboreada em alguma festa da nossa família, alguma comemoração, todos que saboreiam ela e que já saboreavam na época da minha avó têm essa lembrança, né? Então isso é muito importante. Os saberes também trabalham muito com esses dispositivos de memória que a gente tem. Então, algo que a gente, por exemplo, ali vai estar comendo e vai estar lembrando de uma época que a gente já viveu, que outra pessoa fazia, e que esse sabor é muito peculiar e ele me lembra de várias coisas. Então, eu quis trazer esse exemplo porque ele é muito significativo dentro da história da minha família. E certamente vocês também vão ter alguma receita, algum outro saber, né? Uma forma de fazer uma oração. Então, são aspectos que a gente aprendeu, né, com alguém em determinado momento e a gente vai passando, né, de geração em geração. E as formas de expressão, então eu quis trazer essa publicação do Recontando Antigas Histórias, né, porque a forma como a gente se expressa, ela pode ser de vários aspectos, né, então ela pode ser de uma forma literária, como foi nesse livro, né, em que a gente buscou pesquisar essas histórias e escrevê-las, e elas, né, estão disponíveis para o máximo de pessoas que ela puder alcançar. Mas as formas de expressão, elas podem ser através da nossa língua, né, a questão de que a gente fala, né, o dialeto alemão, que ele também vai passando de várias gerações e a gente consegue entender que aqui na Picada Café talvez ele é falado de um jeito, mas se a gente for para uma outra região aqui do estado vai ser de outra forma. Então,
Outra forma da gente se expressar pode ser através de uma dança, de uma forma mais artística e plástica. Então, a gente tem as nossas artesãs, né? Então, que também desenvolvem um trabalho bem interessante, também são aspectos que elas trazem dos seus antepassados e vão adaptando a situações novas, e entre outras questões também. Então, quando a gente vai para essa parte mais prática, né, depois que a gente tem esse conhecimento um pouco mais teórico, mas também muito imbuído também com o conhecimento prévio que vocês têm, e isso eu quero enfatizar bastante, né, que tudo que a gente já sabe, já conhece, isso é muito importante e é fundamental. Então, nós temos que considerar também todas aquelas práticas e ações que vocês já desenvolveram, né, com os alunos e com as turmas, elas são muito importantes, então considerem isso também. Mas utilizem essa ferramenta do inventário participativo como uma nova possibilidade, para talvez aprimorar aquilo que vocês já desenvolvem. Então, quando a gente vai fazer esse processo do inventário, né, participativo, nós vamos ter essas 3 ações, né, que são bem fundamentais. Muito bem, então nesse processo de inventariar, né, nós vamos ter esses 3 pontos que são fundamentais. Primeiramente, então, a gente vai ter o momento da pesquisa, né? Então, para que a gente prepare esse momento da pesquisa, é muito importante que a gente vá definir quem vai ser essa equipe de trabalho, quem vão ser as pessoas que vão estar envolvidas, né? Por exemplo, no nosso caso, sim, de escola, quem vai ser aquele professor que vai estar responsável, quem são os alunos que a gente percebeu que querem se envolver mais, né, nesse processo de inventariar, né, de que forma eles vão participar, quem vão ser os responsáveis por cada etapa, né, quem vai produzir a ficha, quem vai fotografar, quem vai gravar, quem vai agendar com as pessoas que a gente precisa realizar essa entrevista, né, definir esse local. Então, se a gente está pesquisando, por exemplo, sobre um aspecto de religioso, né, a gente vai precisar visitar essa igreja, né, tem que agendar um horário para a gente ter esse acesso a esse espaço, a gente vai ter que agendar as entrevistas com as pessoas que foram importantes na trajetória, né, daquela igreja e assim por diante, né. Como eu mencionei, são aspectos que provavelmente vocês, né, nós como professores, a gente desenvolve muitos projetos em diferentes situações, mas daqui a pouco essa forma de inventário participativo, ela nos mostra assim, um campo de possibilidades um pouco mais amplo, né, e uma forma de trabalho um pouco mais sistemática, mas que nos favoreça, né, no conhecimento de mais informações. A questão também, né, de que a gente tem que estar muito bem preparado assim com os materiais que a gente vai utilizar. Então, eu preciso ter, se por exemplo eu escolhi, né, o exemplo que eu dei antes da igreja, desse espaço religioso, então eu vou precisar buscar daqui a pouco a ficha dos lugares, né, a ficha das celebrações, né, um exemplo. Então, eu preciso ter tudo isso impresso, ter à mão. Se eu vou usar uma câmera para fotografar, eu preciso testar essa câmera, ver se está tudo certo, se ela tem memória, né? Se eu vou usar o celular para fazer as gravações das entrevistas também, faço testes antes. Então, esse processo, né, de pesquisa, ele precisa que a gente tenha todas essas situações bem preparadas, né? Porque a gente não é bom nós sermos pegos de surpresa, né, durante
o processo de inventariar. Então, quanto mais preparados nós estivermos antes, vai ser melhor. E também uma questão fundamental é a gente estabelecer um prazo, né, para realizar toda essa pesquisa. Então, dentro dessa proposta, né, de fazer esse inventário, a gente estabeleça até aquele momento eu quero ter realizado toda a pesquisa que seja necessária, né? E aí, no momento que a gente passa para o segundo ponto, que é da documentação, então nós vamos ver que a gente vai ter uma produção muito grande de materiais, né? A gente vai ter produzido muito conhecimento. Então, a gente vai ter daqui a pouco desenhos, a gente vai ter fotos, nós vamos ter imagens, vamos ter documentos, vamos ter várias informações anotadas, né? As gravações que a gente fez dessas entrevistas, então toda essa informação é importante a gente sistematizar, daqui a pouco fazer pastas, né? Separar por assuntos ou itens ou conteúdos que a gente, enfim, pense nessa organização para facilitar depois o último ponto, né? Então, é bom também a gente ouvir essas gravações de entrevista, porque daqui a pouco, quando eu estava lá fazendo a entrevista, né, eu anotei aspectos que para mim naquele momento foram importantes. Mas depois que eu ouvi a entrevista, novos aspectos que eu não tinha me dado conta antes, eles apareçam, né, naquela fala depois de eu reouvir a entrevista. E também a importância da gente transcrever, né? Então, ouvir tudo isso e transcrever, né, no papel, para que isso fique registrado dessa forma também. Então, todas essas informações a gente grave e tente manter isso da forma mais segura possível. Então, gravar em pastas, gravar na nuvem, em pendrives, enfim. Tudo aquilo que a gente achar de possibilidade é importante. Até porque a gente pode ter o entendimento de que essas informações que eu tive agora, para aquela ficha, né, de inventário, eu tenho utilizado aquelas informações, mas daqui a pouco essas informações, daqui a alguns anos, eu vou fazer um projeto sobre um outro aspecto. E aquela entrevista que eu fiz, né, com aquela pessoa, ela vai ser importante para eu buscar elementos para entender uma outra situação, né? Então, pensar que tudo isso que a gente coletou não vai daqui a pouco ser usado somente naquele momento, mas posteriormente também para novas e futuras pesquisas, né? Outra coisa bem importante é que quando a gente estiver fazendo essa parte de documentação, de estar fazendo gravações, de fazer daqui a pouco até filmagens, fotos, que a gente sempre tenha o cuidado de fazer a anotação, né? Onde ocorreu, qual foi o local, qual foi a data, quem era a pessoa envolvida, né? Se eu, Josiane, fiz a gravação e a entrevista, então anotar que eu fiz, né? Porque daqui a pouco alguém pode me perguntar coisas sobre aquele momento, então eles sabem que fui eu, então eles vão recorrer a mim, né? Então, isso também é bem importante, deixar registrado quem foram as pessoas responsáveis por aquela produção, né, daqueles conhecimentos ali envolvidos, mas também as datas, né, e o local da onde isso foi feito. E muito mais importante do que pesquisar e documentar, tudo isso é divulgar, né? Então, eu penso que de nada adianta a gente ter todo esse trabalho se a gente não mostra ele para a comunidade, né? Então, o grupo vai entender de qual vai ser a forma melhor para ele divulgar. Então, se vai ser numa exposição que eles vão realizar ali na própria escola, ou numa atividade, um festejo que a escola desenvolveu, ou dentro ali da comunidade, tem algo maior, ou dentro de uma proposta do município. Então, são situações que eu sei que já aconteceram muito aqui na Picada Café e ainda acontece, né? Então, o grupo com certeza vai ter o entendimento de que
qual vai ser a melhor forma de divulgar. E quanto mais a gente divulgar, melhor vai ser, e também pensar que todas as pessoas que estavam envolvidas, que vocês entrevistaram, que vocês coletaram e buscaram essas informações, de chegar toda essa divulgação para elas, porque daí elas vão também se sentir muito importantes e vão se reconhecer dentro da história daquele local. E com certeza isso vai refletir muito na preservação, né? Então, por exemplo, daqui a pouco a pessoa mora, né, numa casa em Chaimel e ela tem toda esse pertencimento com aquele lugar, porque ele faz parte da família dela há várias gerações. Mas se eu trouxer para ela, né, uma ficha com imagens, com informações, dados que daqui a pouco ela nunca tinha pensado ou percebido sobre aquela edificação, os materiais que aquela edificação foi feita, daqui a pouco ela não saiba que a edificação dela é a única que tem uma vedação, né, que foi usada ainda que foi usada aquele saber fazer de montar, né, a estrutura em Chaimel com aqueles elementos e com aqueles materiais. Então ela vai perceber, né, através desse trabalho que vocês vão fazer com ela, a importância que a edificação dela tem na história da Picada Café, né? Ou daqui a pouco ela não saiba que os usos que essa casa teve anteriormente e ela está ali, nossa, que interessante, né? A casa onde eu moro já foi tudo isso, então que importante eu poder manter viva, né, essa edificação e que ela esteja no contexto, né, da cidade, para que as outras pessoas que já haviam alguma referência com ela, né, tenham ainda mais referência ela estando ali, né. Então, acredito que esse momento de divulgação ele é muito importante. Bom, aí como exemplo, eu trago a ficha dos lugares. Então, para que a gente tenha uma ideia, né, de quais são os elementos, as informações que vão estar presentes nessas fichas. Tá? De modo geral, então, para a gente entender, na metodologia de inventário participativo, né, que é proposto, então, nesse manual de aplicação do IFAM, o que vai estar composto? Então, a gente vai ter uma ficha do projeto, né, onde as pessoas vão ter lá identificado quais foram as referências culturais que nós abordamos, quem foram as pessoas responsáveis, a ficha do território, né, que nada mais seria, então, no nosso exemplo aqui, a cidade de Picada Café, então a gente minimamente deixar esse conhecimento de qual é esse território, qual é a história desse lugar, qual é o desenvolvimento dele, né, ao longo da sua trajetória. E aí nós vamos ter as fichas dessas categorias, né, dessas referências culturais. Então, dependendo do que vocês fizerem, vai ser um lugar, vai ser um objeto, uma celebração, uma forma de expressão ou um saber. Se a gente quiser fazer algo como naquele exemplo que eu deixei para vocês lá na apostila, né, que foi realizado ali em Fazenda Souza, onde eles buscaram todos esses elementos dentro daquela comunidade, né, que foi feito todo um trabalho de participação social. Então vai ser um trabalho um pouco mais completo, mas nós podemos escolher somente um deles dentro daquela proposta de um projeto que vocês vão estar desenvolvendo lá com os alunos de vocês. Nós vamos ter, então, uma ficha das fontes pesquisadas. Daqui a pouco, então, essas fontes não vão ser somente da história oral. Nós já temos várias produções contando a história de Picada Café. Né? Nós temos um livro,
Temos um outro livro de uma trajetória, que é o Na Trilha dos Lírios, né, que foi coordenado pela Ângela e pela Sus. Então, ali também já tem muitas informações. Nós temos os outros livros do Recontando Antigas Histórias de Picada Café. Nós temos trabalhos de conclusão de curso, assim como o meu, mas tem outras estudantes de história aqui da cidade que também contaram histórias daqui. E outros livros que trazem referências sobre a colonização e a imigração alemã, né, aqui no estado, e que também trazem aspectos da picada. Então, podemos ter várias fontes de documentos, de livros, né, bibliográficas ou de história oral. A ficha do relatório de imagem, então todas aquelas produções que nós tivemos de fotos que foram tiradas, mas também podemos ter imagens antigas, né, que as pessoas vão poder nos trazer fotos desse lugar. E também os roteiros de entrevista. Então, como eu disse, é importante a gente transcrever, né, aquilo que as pessoas nos relataram para estar registrado de uma forma, através de uma mídia, mas também por escrito. Então, vamos ao exemplo da ficha dos lugares. Primeiro, a gente vai ter esse cabeçalho, né, que é a identificação do que nós estamos falando. Então, ali vai constar o nome, né? Se vai ser uma igreja, ou uma praça, ou uma casa. Nós vamos ter uma imagem dela, né? O que ela é, aonde ela está, em que bairro, em que rua ela está, quais foram os períodos importantes, né, dessa edificação. Então, dentro da trajetória dela, quais foram os usos, né, que ela teve ao longo e que a gente considera que foram importantes, como uma linha do tempo. A história desse lugar, então, vai ser algo que a gente vai ter muitas vezes, quando a gente vai fazer esse processo de inventariar, vai ser através do relato que as pessoas vão nos dar. Nem sempre a gente encontra em fontes documentais ou bibliográficas algo sobre a história, né? E os significados, então, que essa edificação também teve ao longo do tempo. E aí nós vamos ter o outro ponto, que é a descrição, né, que são as pessoas que estavam envolvidas, então quais foram as famílias, ou se teve pessoas já num aspecto religioso, ou cívico, ou político dentro dessa edificação. Outra questão muito importante que foi mudando, né, ao longo quando a gente fala de patrimônio, é que muitas vezes os bens eram vistos isoladamente, né? E aí, aos poucos, foi se entendendo a importância que o entorno desse bem edificado tem. Então, o quanto de referência que nós vamos ter também com o que está ao redor, né, daquela edificação ou daquele lugar, o quanto isso também conta a história e mostra a importância. Então, pensando nesse aspecto, né, se ela tem elementos naturais, então daqui a pouco ela tem uma árvore centenária ali que precisa ser preservada também. Ou algo que é bem próprio nosso aqui da Picada, que são os jardins, né, de vovó. Então, tem várias flores e plantas, né, que já são desde a época enfim, que eles colonizaram, né, e construíram as suas casas e pensaram nesse terreno. Então, daqui a pouco, aquele espaço onde tem uma horta ou tem um canteiro de flores, ele faz muita importância naquele espaço, né? Então, não é por acaso que ele está ali. Alguém um dia pensou e planejou, né? Então, isso é bem importante. Até espécies também de árvores que eram comuns na Alemanha e que também trouxeram para cá. Os elementos construídos, então, toda essa questão da própria edificação e outras que podem estar fazendo parte dela, né? Então, daqui a pouco, numa igreja, a gente tem uma gruta ali próxima, ou tem uma
uma cruz em frente, onde está, né, a pedra fundamental. Então, esses elementos construídos são muito importantes. E os vestígios também, às vezes pode haver, às vezes não, né? E eles também vão falar sobre a trajetória e a história daquele bem edificado. Quais foram os materiais que foram usados, né? Se ela é feita de pedra, se tem barro, se tem madeira, se tem tijolo, qual é o tipo de telhado, né? Se há técnicas ou modos de fazer. Então, quando a gente fala da arquitetura em Chaimel, que foi muito bem apresentado, né, pela Angelina, conheci muito mais coisas também com a fala dela. Então, da gente entender, né, de como essa edificação foi construída e técnicas que daqui a pouco hoje a gente não desenvolve mais, mas que poderia passar a desenvolver novamente. Medidas básicas, né, que são importantes também, porque a gente tem que pensar que é um documento que está sendo produzido. Então, se ele sofrer modificações, posteriormente a gente vai ter o conhecimento de que lá, por exemplo, neste ano de 2020, essa edificação estava dessa forma, né? Quais são as atividades que acontecem nesse lugar, se ela é só utilizada para moradia, ou se ela tem outras funções, atualmente, se ela é um comércio, ou é um espaço religioso, né? Como está a manutenção e a conservação, né? Então, esse é um aspecto bem fundamental, que às vezes até uma pessoa que tem esse conhecimento mais arquitetônico possa auxiliar também, né? Então, da gente envolver outros profissionais também seja interessante, né? Mas a gente sabe que nós também, né, mesmo não sendo profissionais capacitados, a gente observando aquela edificação, nós também vamos ter esse conhecimento de como ele está conservado, está bem conservado, está bem cuidado, ou ele precisa de reparos, né? Tem uma goteira, ou tem cupim, enfim, vários aspectos que nós também temos esse entendimento. E essa última parte que eu acho bem legal e muito interessante dos alunos, né, fazerem, e nós também fazermos esse exercício, é de fazer uma avaliação dessa edificação, né? Como é que a gente está enxergando ela? E até se a gente recomenda algo. E esse aspecto, ele também está muito ligado com a nossa participação social e nosso exercício de cidadania. Então, são pontos que vão aparecer lá na divulgação e daqui a pouco até o poder público vai enxergar, né? Não, aquele grupo de alunos me apontou uma recomendação muito interessante sobre aquele bem e, de alguma forma, a gente possa viabilizar e aplicar ela. Então, a gente vai estar unindo vários aspectos e pensando nessa preservação do patrimônio cultural. Então, eu fecho a minha fala, né, nesse último item, sugerindo, né, que a gente possa desenvolver essa metodologia dentro da nossa possibilidade e que ela, sim, seja uma ferramenta que a gente vá unir vários atores e agentes sociais e que a gente exerça, né, o nosso papel de cidadão de Picada Café e possa contribuir, colaborar para a preservação desse patrimônio, que a gente conheça ainda mais a história do nosso lugar e perceba a importância que nós temos nesse processo e nos reconheçamos também. Certo? Muito obrigada e nos vemos então no dia para a gente poder debater um pouquinho mais sobre esse assunto. Um abraço a todos e espero que a gente possa se ver presencialmente em breve. Financiamento Procultura RS, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul.